do seu lado, diga para ele assim: Jesus te ama e eu também. Vira para dois irmãos atrás e fala assim: Jesus te ama e eu também. Glória a Deus. Se você nunca viu esse irmão, aperta a mão dele e dá um abraço nele, em nome de Jesus. Pode fazer, em nome de Jesus. O irmão aqui, dá um abraço desse irmão, em nome de Jesus. Bem, glória a Deus. Isso aí, glória a Deus. Quantos irmãos estão nos visitando nessa noite? Levanta sua mão, por gentileza. Bem, glória a Deus. Levanta sua mão para que a igreja possa ver quem está visitando. E depois dá um abraço a você. Agradeço a sua presença em nome de Jesus. Eu sei que você veio para receber a palavra especial. Amém? Eu poderia falar muitas coisas, mas o Espírito Santo está me dirigindo para entrar direto numa milícia espiritual. Amém? Numa batalha espiritual. Amém? Você vai entender por quê. Pergunta número 1. Quantos crentes nessa noite trouxeram sua Bíblia? Levanta sua mão. Mas alguns crentes não têm a sua Bíblia. E Deus manda perguntar para você por quê. Por que você não anda com a sua Bíblia? Você tem vergonha do Evangelho? Você tem medo de ser envergonhado pelas pessoas na rua porque você anda com a sua Bíblia? Ou tem algum pecado escondido que você não pode andar com a sua Bíblia para que ninguém reconheça você? Mas não é para que você se sinta envergonhado. É para que você entenda que o Espírito Santo está chamando a sua responsabilidade de, como servo de Deus, pegar a palavra de Deus e não somente andar com ela debaixo do braço onde quer que você vá, mas você pregue essa palavra para outras pessoas que precisam receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Deus me mostrava essa igreja como referência nesse lugar. E Ele não é homem para mentir. Essa igreja será referência nesse lugar a partir do momento que cada pessoa for um servo de Deus, uma serva de Deus, de referência nesse lugar. As pessoas têm que olhar para você, procurar você, não porque você é da igreja Jesus, a luz do mundo, mas porque você é um servo de Deus, fiel, obediente, dedicado à palavra de Deus, entregue à palavra de Deus, um homem e uma mulher de oração. É isso que Deus me mandou trazer para esse lugar. Essa foi a ordem. Leve a palavra apostólica. E você vai entender por que a palavra é apostólica. É só você lembrar de como Paulo pregava em suas missões para os romanos, para as igrejas de Coríntios, para os Gálatas, para os Efésios, para todos aqueles que estavam servindo ao Senhor. Paulo vinha fortalecê-los. Qual é o trabalho do apóstolo? Fortalecer os servos de Deus, fortalecer o pastor, fortalecer a missionária, fortalecer o presbítero, fortalecer os obreiros, fortalecer os jovens, fortalecer os homens, fortalecer as mulheres, fortalecer as senhoras, fortalecer as jovens, fortalecer as crianças. Esse é o trabalho apostólico. Muitos pastores questionam. Daqui a pouco eu vou te explicar na palavra de Deus qual é o trabalho do apóstolo. Muitas pessoas questionam, mas é para isso que nós viemos fazer aqui hoje. Uma das coisas que eu quero dizer para você, que o Espírito Santo mandou dizer para essa igreja: você sabe por que tanta luta e tanta batalha? Por falta de joelhos. Aleluia. Se os jovens colocassem o joelho no chão como eles devem colocar, eles não pecariam tanto. Se as pessoas andassem com o joelho no chão como devem andar, não pecariam tanto. Mas não é só nessa igreja não, é só nessa igreja do mundo inteiro, meu amado irmão. No mundo inteiro.
Por isso, Deus está levantando um trabalho apostólico que vá para as igrejas para falar: crente, anda com a sua Bíblia debaixo do braço, não somente debaixo do braço, anda com ela guardada no seu coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. Vamos abrir nossas Bíblias, por gentileza, em 2 Coríntios. 2 Coríntios, glória a Deus, aleluia. Vamos para 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3. Não, sim, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Você vai entender qual é a sua importância no mundo, na terra, por que você existe. A minha Bíblia tem um título: o caráter e os frutos do ministério de Paulo. 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, capítulo 2, versículo 14. Quem encontrou, diga amém. E a graça e graças a Deus, que sempre nos faz o quê? Triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente cheiro de morte para morte, mas para aqueles, cheiro de vida para vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Versículo 17. Porque nós não somos como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Vamos ler todos juntos o versículo 17. Amém? 1, 2, 3. Porque nós não somos como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Aleluia. Amém, irmãos? A igreja do Senhor hoje em dia está muito preocupada nas suas lutas carnais. Irmão falando de irmão, irmã falando de irmã, irmão falando de pastor, pastor falando de irmão, irmão falando de missionário, irmão falando do outro da outra igreja. Nós temos que viver hoje em dia com o cheiro suave de Cristo na face da terra. Cada um precisa se preocupar em buscar a sua própria santidade, o seu próprio relacionamento com Deus, se preocupar com a sua própria vida, porque crescendo no seu relacionamento com Deus, você não vai olhar para as pessoas com olhos críticos, você vai olhar para as pessoas com olhos de amor, porque essa pessoa que está do seu lado, ela é cheia do mesmo Cristo que você está cheio. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que nenhum pastor. Pelo contrário, eu estou aqui para servi-los com a palavra de Deus. Eu vim para servir. Lembra do que Jesus falou? Muito mais abençoado e aventurado é servir do que ser servido. É muito mais bem-aventurado, muito mais abençoado servir do que ser servido. Nós fomos colocados na terra para
servir as pessoas com a palavra de Deus, com o amor de Deus, com o poder de Deus, com as bênçãos de Deus, com os dons de Deus, com a profecia de Deus, com a revelação de Deus, com a sabedoria de Deus. Para isso nós temos que estar cheios da palavra de Deus. Eu te pergunto nessa noite, quantas horas você passa lendo a sua Bíblia todos os dias? Eu não perguntei quantos minutos nem quantos versículos, eu perguntei quantas horas você passa lendo a sua Bíblia todos os dias. Quantas horas nós passamos falando da palavra de Deus hoje? Até que horas nós ficamos estudando, falando das coisas de Deus ontem? Até 4 horas da manhã. Quantas horas passamos lendo a palavra de Deus hoje? No mínimo umas 5 horas. No mínimo, colocando por baixo 5 horas. A irmã já respondeu, o dia inteiro. Porque Deus quer isso de nós. Se você não entende por que você está sofrendo na sua vida, é por falta da palavra de Deus. Se você não entende por que o pecado toma alguns momentos da sua vida, é porque você não está mergulhado na palavra de Deus. Aleluia. Sabe o que a palavra de Deus diz em Salmo 1? Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta à roda dos escarnecedores, mas antes o prazer dele está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita dia e noite. Este homem que medita dia e noite na palavra de Deus será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que ao tempo certo dará o seu fruto, a sua folhagem nunca murchará e tudo o que ele fizer prosperará. Aleluia. Tudo o que ele fizer prosperará. Agora você pode me achar presunçoso, pode ficar com raiva de mim, pode sair daqui falando mal da minha vida. Mas sabe por que eu tenho uma vida abençoada? Porque a palavra de Deus é o primeiro lugar da minha vida. Nunca vou chegar aqui dizendo para você que eu não tenho uma vida abençoada. Eu não estou falando só de coisas materiais, não. Eu falo das vitórias que Deus me dá sobre as tribulações. Porque a palavra de Deus, Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Se você é um homem ou uma mulher cheio da palavra de Deus, que anda na presença do Senhor, que obedece ao Senhor, que é fiel à igreja do Senhor, que é fiel ao Senhor, que ora, que ajoelha, que prega a palavra para aqueles necessitados, que leva Jesus para quem necessita, Deus abre as portas para você. Ou seja, quando você chega, você não precisa dizer para o demônio, em nome de Jesus, sai não. Quando você bota o pé, ele já sai, porque você chegou. É isso que as pessoas não têm sobre a autoridade espiritual. A autoridade espiritual é quando você entra, você é a luz do mundo, você é o sal da terra. Quando você entra, as trevas têm que sair. Vamos parar com esse negócio de em nome de Jesus, sai! Oh, porque o diabo está acabando com a minha vida. Toma uma posição diante de Deus, que você vai ver que o diabo não vai poder permanecer na vida da sua família, não vai poder permanecer na sua casa, nenhuma enfermidade vai poder permanecer na sua vida, o mal não vai poder ficar à sua frente, porque o poder de Deus estando sobre a sua vida, nenhum demônio fica na sua frente. Isso não é palavra positiva, isso é a palavra de Deus. O problema é que as pessoas não vivem uma vida com Deus e ficam lutando contra os seus problemas e as suas tribulações. Eu não quero nem falar de dinheiro, porque se eu falar de dinheiro, eu vou dizer que o apóstolo veio aqui para falar de dinheiro. Então eu não vou falar de dinheiro. Não vou falar de dinheiro. Mas vou falar sobre a enfermidade. Quem é que luta com alguma enfermidade aqui? Pode levantar a sua mão. Quem tem familiar lutando contra a enfermidade aqui? Levanta a sua mão. Amém. Então eu vou falar sobre a enfermidade. O dia que a enfermidade tentou me atacar, eu falei para ela: enfermidade, eu repreendo você em nome de Jesus.
busco no Senhor, amo o Senhor de todo o meu coração, você não vai permanecer na minha vida, nem na vida da minha família. Quando a miséria tentou atacar a vida da minha família, porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós enfrentaríamos tribulações. Quando a miséria tentou atacar, eu falei: Senhor, o Senhor não pode permitir que a miséria ataque a minha vida, porque eu busco na sua palavra, eu obedeço, eu sou fiel, eu ando na presença do Senhor, trago minha família aos pés do Senhor, oro, jejuo, prego o Evangelho. Deus abriu as portas de emprego, ganhando um excelente salário, trabalhando no mar, offshore. O pastor Maciel foi meu chefe. E continuo nesse emprego. O salário não é ruim, o salário é bom. Então o que eu quero dizer para você nessa noite é que você tem, em nome de Jesus, o Espírito Santo me mandou para dizer para você que você tem que tomar uma posição de crente. Tem que tomar uma posição de servo de Deus. Em primeiro lugar, pegue a sua Bíblia e trate a sua Bíblia como o melhor presente da sua vida. Ela é a sua vida. Sem ela você não pode viver. Um crente vazio da palavra, ele não consegue vencer nada de ruim na vida dele. Um crente vazio da palavra, um crente que não tem a palavra, ele não consegue vencer nenhum obstáculo, nenhuma fortaleza, ele consegue vencer. Preste atenção, é só você olhar para a palavra de Deus e ver como a vitória chegou na vida de homens e mulheres de Deus. Como é que Davi derrubou o gigante? Ei, você vem em nome de qualquer um, incircunciso, mas eu venho em nome do Deus Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso, do Deus da palavra. Então, gigante, não importa se você tem 5 metros, 10 metros, 8 metros, eu vou contra você em nome do maior Deus, do Deus único, do Deus que é tudo, do Deus que é o universo, e eu vou te vencer. E ele venceu. Não é mistério. Todas as vezes que o crente entrou em batalha contra Satanás, contra os representantes, ele entrou cheio da palavra, ele venceu. Eu não vou pedir para você levantar sua mão, não, mas eu sei que tem crentes aqui que são vencedores. E sabe por que você é vencedor a sua vida inteira? Porque você sempre foi fiel ao Senhor. Olha para a vida dessas pessoas que são fiéis ao Senhor e têm uma vida abençoada. Por que você está passando por esse problema? Muda a sua postura. Assume uma postura de mais que vencedor. Não diga eu sou mais que vencedor, não. Viva como mais que vencedor. Eu sou crente desde 18 anos de idade, eu nunca tive vergonha de andar com a minha Bíblia debaixo do braço, não. Desde os 18 anos de idade, eu tenho 48 anos, são 30 anos no Evangelho. Eu nunca backslidden, eu nunca andei um passo atrás e fiquei desviado do Senhor. Desviado. Tô afastado. Tô desanimado. A minha força vem do Senhor. Aleluia! A força do ser humano vem do Senhor. Namoradinho que se enrola, isso é um pecadinho. O Senhor vem se rápido. Se afasta e ora que tu vai ver se vai acontecer alguma coisa. Não vai acontecer nada. Mas o problema é que fica envolvido naquela situação e não quer sair dali. Resiste ao pecado. O pecado não vai te pegar. Você é muito maior do que o pecado, porque você serve a um Deus que é muito maior do que o pecado. A palavra de Deus diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Todo mundo gosta disso. Mas não é só isso não. Todo mundo só agrada essa